Oi, gente. Hoje eu e a Karen vamos apresentar uma aula para vocês sobre animais peçonhentos e venenosos. Bom, eu vou introduzir um pouco sobre como os animais são vistos dentro da biologia, para você entender um pouco sobre as classificações. Na biologia, a gente não classifica o animal quanto a algumas propriedades específicas. A gente agrupa eles de acordo com as características que eles têm. Ou seja, quando o animal ele tem característica em comum, a gente acaba agrupando ele em um filo, classe, reino, até determinar a sua espécie. Por exemplo, aqui a gente colocou um animal ancestral, que é o primeiro que existiu, e aqui foi conforme eles foram ficando mais específicos. Na biologia, a gente conta assim, como a evolução, que nem vocês aprenderam com a Jéssica. E aqui, vou dar o exemplo dos artrópodes. Os artrópodes são agrupados como organismos que têm patas, têm podos, né, que seriam os membros. E aí a gente acaba classificando os grupos. Quando a gente vai falar de animais peçonhentos e animais venenosos, a gente não está falando de um grupo dentro da biologia. A gente apenas vai estar falando de alguns animais que possuem algumas características, mas não que é um grupo dentro da biologia. E o que são os animais venenosos e os animais peçonhentos? Ambos são aqueles que têm substâncias que causam efeitos prejudiciais para a gente. E aí, cada um tem uma diferença na estrutura. Os animais que são as espécies venenosas, elas têm toxinas, né, que são essas substâncias que vão ser prejudiciais, só que ela só vai contaminar a pessoa ou outro animal que tiver tocar ou ingerir esse ser vivo. Agora, o animal que é peçonhento é aquele que tem uma estrutura que vai inocular essa substância que causa mal, que no caso é o veneno. E aí eles injetam, seja por espinho, ferrão, mordida, para causar alguns efeitos fisiológicos prejudiciais para o animal. Então, essa é a diferença. Os venenosos, eles possuem o veneno, a toxina, mas eles não têm estrutura que vai inocular, não tem uma estrutura que vai injetar o veneno. Já os peçonhentos são os que têm essa estrutura, né, que tenha uma estrutura, no caso, para conseguir inocular esse veneno. Agora, a gente vai começar a falar sobre os animais peçonhentos primeiro. Então, vocês já viram algum desses animais? Uma cascavel, uma raia, abelhas, a aranha-armadeira, o escorpião. Todos esses são exemplos de animais venenosos, peçonhentos, que têm estruturas que inoculam o veneno. Pode passar. Então, os animais peçonhentos, eles possuem glândulas de veneno e essas glândulas vão se comunicar com os dentes ou os ferrões. Então, eles podem ter vários tipos de estruturas inoculadoras. Esse mecanismo vai permitir que eles injetem o veneno no organismo de outro animal, dos humanos também. Então, alguns exemplos são as abelhas, as serpentes, aranhas, escorpiões, as arraias. Pode passar. Aqui a gente tem uma questão para a gente pensar um pouquinho. O que vocês fariam se vocês vissem algum desses animais na natureza? Essa primeira pergunta, a gente tem três alternativas. Letra A, tentaria pegar. B, tentaria matar. Ou C, deixaria ele quieto. Muita gente provavelmente tentaria matar, mas o certo é deixar ele quieto. Ele tá lá na natureza, ele tá na casa dele, você que tá invadindo aquele local. Então o certo é não chegar perto, não mexer com ele, deixar ele seguir o caminho dele e você segue o seu. Pode passar. Agora, uma questão diferente. O que você faria se você visse um desses animais na sua casa? Você tentaria pegar ele também? Tentaria matar? Deixaria ele quieto? Ou chamaria um adulto para tomar as providências? Nesse caso, o certo é chamar um adulto. Dependendo do animal, a gente vai ter que tomar providências diferentes. Se for um escorpião, um adulto mesmo pode tentar capturar ele. Mas se for uma serpente venenosa, é muito perigoso. Então, provavelmente, a gente vai ter que chamar o bombeiro, a polícia militar, quer dizer, a polícia ambiental.
Então, a gente tem que tomar certos cuidados em relação a isso. Pode passar. Agora, a gente vai aprender o nome certo. A gente tem as serpentes, de uma forma geral, que a gente pode se referir aos répteis rastejantes, que eles não têm patas e eles apresentam um corpo alongado, cheio de escamas. Aí, dentro das serpentes, a gente tem duas classificações, as víboras e as cobras. As duas são um tipo de serpente. As cobras são serpentes de uma família específica, chamada Columbridae, e grande parte delas não são venenosas, ou elas não possuem uma dentição adequada para inocular o veneno. Então, ela não tem os dentes que a gente vai ver mais para frente na foto. Exemplos são a falsa coral, a cobra-cipó e a caninana. Já as víboras são serpentes venenosas, então elas têm dentes que conseguem inocular o veneno, por isso que elas são peçonhentas, e geralmente elas têm a cabeça no formato triangular, e elas são super ágeis. Então, como exemplos, a gente tem a coral verdadeira, a jararaca, a surucucu e a cascavel. Pode passar. Aqui a gente tem uma coisa muito importante nas víboras. Elas têm uma estrutura chamada fosseta loreal, que fica bem pertinho do olho, é esse buraquinho aí, ó. Então, se você estiver perto o suficiente de uma cobra, o que não é recomendado, mas caso aconteça de você estar ali na natureza e ver uma cobra perto o suficiente, e você observar que a cabeça dela tem um formato mais triangular e ela tem esse buraquinho bem perto do olho, muito provavelmente é uma serpente venenosa, é uma víbora. Então, tenta se afastar o mais rápido possível dela, mas com cuidado. Pode passar. Elas também têm os dentes inoculadores. Olha como os dentes são bem grandes. E o veneno, esse dente é oco. O veneno vai conseguir passar lá por dentro. E a gente pode ver aí na segunda foto, ó, ele escorre. Na hora que ela morder a presa ou a pessoa, esse dente que vai inocular o veneno dentro do ser vivo. Pode passar. Aqui nessa foto, ó, na direita, a gente pode ver como são os dentes. Ele vai ser oco por dentro, e aí o veneno vai vir das glândulas, a glândula fica na cabeça dela, e vai passar por dentro do dente para ser injetado na pessoa, ou na presa dela. Pode passar. Essa é uma cobra muito importante, que é muito comum aqui na nossa região, a cascavel. Provavelmente vocês já ouviram falar, alguns até já viram. Ela tem esse chacoalho, que é para avisar, para alertar mesmo, tipo, ó, eu sou perigosa, não fique perto de mim. A intenção dela não vai ser matar alguém, mas se ela se sentir ameaçada, ela vai atacar. Então, se você ouvir esse barulho na natureza, perto da sua casa, já chame um adulto, já sai de perto e redobra essa atenção, porque provavelmente ela tá te vendo, ela sabe que você tá ali, na verdade, né? E tá te avisando que tem um perigo ali. Pode passar. A jararaca também é uma espécie bem comum. Vocês podem ver o tanto que a camuflagem dela é boa. Na primeira foto a gente quase não consegue enxergar. Ela é praticamente da cor das folhas. Então, muitos acidentes podem acontecer quando você estiver caminhando numa mata, e você não vai conseguir ver ela, muito provavelmente, porque a camuflagem dela é muito boa. Vocês podem reparar também na segunda foto, no formato da cabeça, que é mais triangular. Pode passar. A surucucu, que também na segunda foto a gente pode ver que a camuflagem dela é ótima. Ela consegue se esconder muito bem. Pode passar. A coral. Aqui nas corais a gente tem um problema, vamos dizer assim. Na primeira foto, da esquerda, a gente tem a coral verdadeira. Na segunda foto, a gente tem a falsa coral. Olha como elas são parecidas. Só um especialista para saber qual é a falsa e qual é a verdadeira. Então, se você avistar uma cobra nesses padrões de cores, que tenham as cores preta, vermelha e branca, já se afasta na hora e já chama alguém. Porque a gente que é leigo no assunto não vai conseguir identificar se é verdadeira ou falsa. Então, é muito perigoso. Pode passar. Aqui um exemplo só para mostrar para vocês que a jiboia. A jiboia é muito confundida por... As pessoas pensam que ela é uma serpente peçonhenta, mas ela não é. O mecanismo de defesa dela é outro. Ela geralmente se enrola na presa. Então, ela não tem veneno, ela não tem
a capacidade de inocular o veneno e de matar alguém. Então, quando vocês virem uma jiboia ou alguém próximo de vocês, não precisa matar, não precisa fazer nada. Deixa ela seguir o caminho dela. Pode passar. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente encontrar alguma serpente na rua ou em casa, não é para matar, de forma alguma. A gente tem que chamar algum órgão, como o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental, e eles vão pegar essa cobra e levar ela para outro lugar. Às vezes eles podem soltar numa mata, às vezes eles podem levar para um zoológico, para algum centro que cuida de animais. Eles têm os materiais específicos para isso, para não correrem os riscos. Pode passar. Se caso vier a acontecer um acidente com serpente peçonhenta, a primeira coisa que vocês devem fazer é chamar o socorro. Pode ligar no 193 e o socorro tem que ser o mais rápido possível. É muito importante também, se vocês conseguirem, tirar fotos da serpente, mas de longe. Nunca se aproximar dela. Se ela estiver em um local fechado, espera o socorro chegar para eles poderem ver qual cobra que é e conseguir resgatar ela. A foto é importante na hora da identificação para saber qual soro aquela pessoa vai ter que tomar. Dependendo da espécie de cobra que picou, ela vai tomar soros diferentes. E algumas coisas para a gente não fazer depois da picada. Tentar sugar o veneno para fora, isso não é indicado. Fazer um torniquete, que é uma amarração, por exemplo, no braço. A gente faz uma amarração aqui para não acontecer do veneno que está aqui ir para outros lugares do corpo. Mas isso é muito perigoso porque a pessoa pode perder um membro. Então, se você fizer um torniquete, pode ser que ela perca esse pedaço do braço. Isso era comum antigamente, mas hoje em dia não é indicado mais. Não é recomendado cortar o local da picada, dar bebida alcoólica para a vítima, dar qualquer medicamento para ela, ou aplicar qualquer tipo de mistura sobre a picada, e nem é permitido deixar a vítima caminhar ou correr. Ela tem que ficar lá quietinha, esperando o socorro. Pode passar. Aqui a gente tem um videozinho sobre o soro antiofídico. A gente vai deixar no blog para vocês poderem ver depois o link. Pode passar. Então, agora uma pergunta. Todas as cobras que existem são peçonhentas? Para vocês pensarem. Pode passar. Como a gente já discutiu, nem todas as cobras são peçonhentas. Aquelas que são peçonhentas possuem o veneno e, além disso, uma estrutura inoculadora. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouco sobre os escorpiões. A gente pode ver aqui na foto que a gente tem várias espécies de escorpiões, vários tipos. Eles têm colorações diferentes, tamanhos diferentes, ocorrem em lugares diferentes. Pode passar. Nos escorpiões, a estrutura inoculadora que a gente tem vai ficar na ponta da cauda deles. Vai ser um ferrão que fica ali na ponta. Essas pinças que ele tem na frente não tem estrutura inoculadora de veneno nenhuma. Pode passar. As medidas preventivas para a gente tomar cuidado com os escorpiões são vedar as portas, deixar os ralos fechados, não acumular entulho ou material de construção, que é um lugar que eles adoram se esconder, no lixo também, então é importante a gente deixar o lixo fechado, manter a limpeza dos nossos jardins sem acumular folha e limpar e cortar o mato em terrenos. Para evitar os acidentes, a gente tem sempre que examinar as nossas roupas e os nossos calçados antes de usá-los, manter a cama, o sofá, os berços afastados das paredes, porque eles conseguem subir na parede, manter os nossos lençóis e cobertores, as cortinas, sem contato com o chão, porque eles também vão conseguir subir, e usar a luva ao manusear os materiais de construção ou na limpeza de jardim, pedaços de madeira também, que são lugares que eles gostam de se esconder. Em caso de acidente, se a gente apresentar sintomas, deve ir imediatamente ao médico, porque provavelmente vai ter que tomar o soro antiofídico também. Pode passar. Aqui a gente tem outro videozinho, que também vamos deixar o link para vocês. Pode passar. E outra pergunta. Os animais peçonhentos têm essas estruturas só para atacar os humanos? Foi uma coisa que, ao longo da evolução, eles desenvolveram para atacar nós, humanos? O que vocês acham?
Pode passar também. Então, a resposta é mentira, é falsa. Os animais peçonhentos têm essas estruturas para se defenderem de ataques ou para capturar suas presas. Eles não desenvolveram isso pensando nos humanos. Pode passar. Aqui outra pergunta sobre as abelhas. Por que vocês acham que as abelhas são animais peçonhentos? Tem uma dica aí nessa foto que pode dar a resposta para vocês. Pode passar. Elas são animais peçonhentos porque elas têm um ferrão, que é uma estrutura inoculadora. Pode passar. Agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre as abelhas também. No caso das abelhas, os zangões não têm ferrão. E a abelha rainha, ela raramente vai sair da colmeia. Então, os ataques que acontecem são causados pelas abelhas operárias, que elas que possuem ferrão. Elas vão atacar quando elas se sentirem ameaçadas ou quando elas são importunadas por cheiros fortes e vibrações sonoras. Na maioria das vezes, essas abelhas vão morrer depois da ferroada, porque elas perdem parte do abdômen e do intestino. A gente vai ver uma foto. Em caso de ataque, a gente tem uma dor muito intensa no local da ferroada, mas geralmente não é preocupante. Só que se a pessoa apresentar sinais de alergia, ela deve ser encaminhada imediatamente ao médico, porque pode causar até a morte. Tem casos de alergia muito sérios. Pode passar. Aqui a gente tem uma fotinha da abelha, ó. Depois que ela injeta o ferrão, ela vai perder parte do abdômen e do intestino dela. Então ela vai morrer, porque ela não vai ter mais aquela estrutura importante ali do corpo dela. Ela não vai conseguir sobreviver. Pode passar. As aranhas. Aqui a gente tem uma aranha de uma importância muito grande nos casos de ataque, que é a aranha armadeira. Pode passar. Outra aranha também é a aranha marrom, que ela é bem pequenininha, vocês podem comparar ela com a moeda aqui, ó, ela é minúscula, então a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Pode passar. E a viúva negra, que é característica por ter essas manchinhas vermelhas no abdômen. Pode passar. Aqui no Brasil, a gente tem 20 espécies de aranhas que podem causar envenenamento e aconselha-se procurar um atendimento médico ao ser picado. Se possível, tirar uma foto da aranha também, para os médicos reconhecerem e saberem qual soro eles vão ter que dar. E nos casos que tem principalmente a aranha marrom e a viúva negra, aquela pessoa que sofreu o acidente vai precisar de soro. E se não for tratado, o local da picada pode necrosar. A pessoa pode até chegar a perder aquele membro, então pode passar. Vamos ligar meu microfone. Se esses animais que a Bruna falou são os animais peçonhentos, quais são os venenosos? Quem são, né? E como eu disse antes, os animais venenosos são aqueles que possuem veneno, mas não têm a glândula para injetar. Então, recapitulando, os animais venenosos são aqueles que vão causar envenenamento quando ingerido ou por contato, pois eles têm algumas secreções tóxicas quando em contato com esses organismos. Alguns exemplos são sapos, peixes, rãs, quinidários e insetos. Essas substâncias que são prejudiciais, que são tóxicas, elas entram no nosso corpo quando a gente respira, ou quando a gente toca, ou quando a gente ingere, né? No caso, por um tecido intacto. Então, ela não precisa machucar a nossa pele, ou algum jeito agressivo para entrar dentro do nosso corpo. E aqui eu trouxe uma diferença entre o sapo, a rã e a perereca. Eles são popularmente conhecidos como animais venenosos, mas a gente vai entender melhor como que é isso, se é verdade, se não é. Quando a gente tem esses três animais, a gente consegue diferenciar eles em alguns aspectos. Por exemplo, o sapo, ele é um animal que tem a pele mais seca, mais rugosa, as patas dele são mais curtas, ele possui, sim, glândulas de venenos na parte posterior, né, que no caso é aqui deles, e eles só espirram esse líquido quando aperta ou quando ele se sente muito ameaçado, mas não é uma coisa que vai
cair de longe, vai atingir qualquer pessoa. A rã, ela tem a pele lisa e brilhante, os seus membros são mais longos por causa da natação. Ela também tem glândulas de veneno e quanto mais cores vibrantes, mais venenosas elas são. As pererecas também possuem a pele lisa, os olhos delas geralmente são esbugalhados, né? Eles são um pouco mais para fora. As pernas são finas e longas, elas possuem ventosas nas pontas dos dedos para conseguir subir nos lugares, porque elas gostam de viver em árvores. Eu não coloquei aqui, mas as pererecas também possuem a glândula de veneno. Então, eles sim são animais venenosos. Agora eu pergunto, que animal é esse? Então, pensando nas características. É um animal com a pele mais rugosa e seca, membros são mais curtos, e aqui mostra a glândula de veneno. Então, dá para a gente identificar que ele é um sapo. Agora, quando a gente olha para esse animal, a gente vê que os olhos são mais esbugalhados, a pele é lisa, mas não é brilhante, os membros também são mais longos, né? São longos. A gente consegue perceber também que tem as ventosas aqui na pata, e dá para identificar que é uma perereca. E aqui o animal tem a pele lisa e brilhante, os membros são bem longos para natação, parece mais o sapo, e como já foi o sapo e a perereca, essa daqui é a rã. E aqui, aproveitando que nem eu pus uma foto de uma perereca mais colorida, eu trouxe o aposematismo. Não quero que vocês fiquem preocupados com esse termo, por ser um termo mais complicado de se lembrar, mas eu quero mostrar que é uma técnica no mundo animal, uma técnica de defesa, que eles usam as cores para mostrar que eles são perigosos. Então, o que acontece? Alguns animais, eles possuem umas cores que são mais chamativas para avisar que eles têm um veneno, para o pessoal ficar mais longe. E isso acontece no mundo animal como o aposematismo, que nem a Bruna mostrou, a coral vermelha, preta e branca. Ela é dessas cores para demonstrar, né, os outros animais que ela é perigosa, porque ela tem um meio de defesa, assim como algumas pererecas. E o que a gente faz quando a gente encontra esses anuros, né, esses animais venenosos? Primeiro de tudo, a gente não vai jogar sal. Muita gente de cara faz isso, eu vou explicar melhor por que não jogar sal. Então, quando a gente encontra um sapo, uma rã, uma perereca, primeiro a gente tem que identificar o que é. É um sapo, é uma rã, uma perereca. A gente observa, né, que nem com as características que vocês aprenderam, e você pode ligar para um corpo de bombeiro, acionar uma polícia militar ambiental, porque esses animais, eles são importantes para o mundo ecológico. Então, se a gente matar eles, a gente retirar ele dali, às vezes a gente vai sentir uma falta, porque eles ajudam até mesmo no controle de insetos do lugar. Então, é muito importante que você não fira esse animal, deixe ele viver, só que aí, dependendo de onde você estiver, você toma a decisão. Se você estiver num ambiente aberto, você pode empurrar ele para a natureza, que aí ele vai para onde ele habita, né? Porque essas espécies, elas são importantes para o local, né? Como eu disse. E agora, se você estiver na cidade, você pode tentar entrar em contato com o corpo de bombeiros ou com a polícia militar ambiental. E por que eu falo não jogar sal? Aqui eu trouxe um esqueminha da pele do sapo, e quando a gente joga o sal na pele dele, o que acontece? Essa troca aqui, ó, não é realizada. E essa troca é a respiração do sapo. O sapo, ele tem a respiração pelo pulmão também, mas ele também faz respiração pela pele. E quando a gente taca o sal nele, ele perde os líquidos, desidrata e não consegue realizar essa respiração, essa troca gasosa, que é troca de gases. Vocês vão aprender melhor como que funciona isso. Então, quando você taca o sal, o que acontece? É como se você estivesse sufocando o sapo, impedindo ele de respirar. Aí ele vai sofrer até morrer.
Então é uma tortura para ele. Por isso que é importante que a gente não taca sal. E sim tenta lidar de alguma forma para ele ficar vivo, porque ele é importante, e sem te atrapalhar, né, também. Agora eu trouxe um outro animal, não sei se todo mundo conhece, mas aqui é uma hidra, popularmente conhecida como água-viva, e ela tem no seu corpo algumas células que são denominadas como quinidócitos. Essas células, elas são especializadas para produzir algumas toxinas para se defender, mas não necessariamente ela vai fazer isso para te ferir, não tem uma estrutura que vai inocular isso em você. Igual tem muitas pessoas que vão para a praia e sem querer rela nela e acaba falando, ai, me queimei no água-viva. É isso que acontece, porque a pessoa entra em contato com essas células que têm essas toxinas, mas não são estruturas que inoculam a toxina. Aqui eu mostrei, né, um pouco desses quinidócitos. Aqui fica inoculado o veneno, ele tem um opérculo, que é onde é liberado esse veneno. Essa estrutura aqui, ela não é injetada no nosso corpo. Ela apenas libera o veneno das hidras. E aqui é o quinidócito. O quinidócito é essa célula inteira. Aí, quando o opérculo abre, né, que seria essa parte aqui, o quinidário consegue liberar o veneno dele. Então, eles são animais venenosos, mas não são peçonhentos. E aqui eu trouxe um pouco sobre alguns insetos. Esses insetos, eles têm uma substância que, quando em contato com a pele, ele causa uma queimadura. Que nem tem aqueles que vocês já... Não sei se vocês já ouviram falar da taturana, que quando ela está em contato com a nossa pele, ela queima. É porque alguns insetos, eles podem causar uma reação alérgica na pele. Eles têm uma substância que chama pederina, que é uma substância que causa essa reação. Então, como que você pode evitar a ocorrência desses animais? Que nem eu disse, eles têm a substância que chama pederina, que quando em contato, ela vai causar uma queimação na pele. E onde que fica essa substância no animal? Ela fica dentro dele, ela não fica do lado de fora. Então, não é só o animal chegar a tocar em você. Então, quando o animal ele é esmagado, quando ele morre, aí que ele libera essa substância. Então, o que a gente faz para evitar? A gente, primeiro de tudo, evita o contato com esses animais para não ter perigo de matar sem querer, nem nada. A gente fecha a janela quando está anoitecendo. A gente evita acender as luzes, né? Porque eles são atraídos pelas luzes. A gente checa o teto antes de dormir para ver se não tem nenhum desses animaizinhos. É que nem essa foto aqui, essas aqui, são as características que eles são. Essa é a aparência deles. E aí a gente evita o contato com esse animal. Nem mesmo se você for matar com a outra, com um chinelo, com algum objeto. Melhor evitar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, gente.